São 9h04. A Polícia Federal, minha gente, vai usar técnicas de identificação para saber quem teve contato com aqueles pacotes de joias que vieram lá da Arábia Saudita para o governo Bolsonaro. Uma das técnicas usadas deve ser o reconhecimento de impressões digitais. Quem é que tocou no estojo? A expectativa é saber quem pegou, quem manuseou, quem recebeu os pacotes, quem tocou nas joias. A Polícia Federal também vai analisar as imagens das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde as joias chegaram para ajudar nessa investigação. A gente vai colhendo um pouco mais de informações, não é, Gustavo Uribe? Dia após dia, o Gustavo Uribe está procurando o microfone. Ah, não, ele não estava no ar. Só eu estava te vendo aqui, achei que o Uribe já estava no ar aí procurando alguma coisa, levantando a camisa até o... enfim... Mas, enfim, é isso, né, Uribe? O que é que você tem a dizer a respeito desse assunto, meu amigo? Colombo, é que tem muitas vezes a gente tem conversas não republicanas aqui no estúdio, então a gente desliga o microfone para conversar com fontes, etc., para voltar para a programação da CNN. Essa informação é do Eli Jonas Maia, esse que está aqui atrás da gente, que é o produtor aqui de Supremo Tribunal Federal, de Polícia Federal, que tem muitas fontes por lá. Ele apurou, então, que a Polícia Federal fará esse trabalho com as joias que foram apreendidas pela Receita Federal. Saber quem tocou as joias. Se você tem as digitais, por exemplo, de Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia. Se alguém do governo federal também teve acesso a essas joias. Além disso, o circuito de segurança do aeroporto de Guarulhos para saber quem transportou essas joias. E não só isso, Colombo. O segundo pacote. A Daniela Lima trouxe a informação, nossa âncora da CNN, que o segundo pacote foi registrado como bem pessoal de Jair Bolsonaro. A gente sempre lembra, a Constituição Federal diz que esses presentes devem ser impessoais e, nesse caso, foram dados para o chefe de Estado e não para o presidente Jair Bolsonaro, pessoa física. Essa é a questão, então, que está sendo apurada pela Polícia Federal. O paradeiro desse pacote de joias, onde ele está... Há algumas informações obtidas em reservado pela Polícia Federal que esse pacote de joias pode não estar mais no Brasil. Então é isso que a Polícia Federal vai apurar. Eu estava agora conversando com fontes da Polícia Federal que também me confirmaram que eles conseguiram identificar o registro de que este segundo pacote acabou sendo classificado como bens pessoais do ex-presidente da República, confirmando então a matéria da Daniela Lima, ou seja, o segundo pacote teria passado pelo aeroporto de Guarulhos, inicialmente sem prestação de contas à Receita Federal, e teria sido registrado, então, nos bens pessoais de Jair Bolsonaro. Agora, a decisão é saber se Jair Bolsonaro realmente vai colocar esses bens novamente para a presidência da República, porque seriam bens públicos, ou ficar com estes bens. Um dos bens é um relógio que, segundo cálculos feitos pela Polícia Federal, ele tem um custo, Colombo, de R$223 mil. A gente pode, inclusive, chamar o professor Marco Antônio Villa aqui para a nossa conversa. O Uribe fica com a gente, não é, Uribe, professor? Porque, como a gente conversava mais cedo, professor e Uribe, a história, a gente vai recebendo mais informações, coletando mais informações, algumas pontas vão se fechando, outras vão ficando abertas, e na medida em que essas pontas vão se fechando, a gente vai afunilando o que se sabe até agora, até chegar em determinados personagens, né? Por exemplo, hoje cedo a gente estava mostrando, isso tudo está no nosso portal, né? Nós temos lá uma reportagem dizendo que o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que foi quem, a comitiva dele, foi quem trouxe os estojos, né? Um dos estojos estava dentro da mochila daquele ajudante de ordens. Aí a Receita Federal pegou, falou assim, bom, você não declarou, isso aqui não importa se é presidente da República, para o Rafael Colombo, seja lá para quem for. Vai ficar aqui, se quiser tirar tem de pagar a multa. Não pagaram a multa e tentaram tirar fazendo pressão na carteirada, como costumam dizer, não é, Uribe, professor? Receita Federal, Ministério da Economia, Ministério de Minas e Energia, até o Mauro Cid, ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, entrou na parada. Não saiu de lá. A Receita foi firme e resistiu às carteiradas. Então, um estojo estava preso na Receita Federal, o outro estojo em Lins, até então, lugar incerto e não sabido. Mesmo assim, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, manda um ofício para a Arábia Saudita, agradecendo os presentes e dizendo que eles tinham sido incorporados ao patrimônio da União, o que, de fato, não aconteceu. Isso é um fato, né? Um estava preso na Receita Federal e o outro não se sabia onde estava. No domingo,
o presidente Jair Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, é perguntado sobre a polêmica toda e ele despreza o caso, né, de certa forma. Diz, olha, eu não sei por que estão fazendo tanto barulho, eu nem sei de presente algum, né? Estou apanhando por algo que eu não sei por quê. Pois bem, ontem a gente tinha anunciado aqui a existência desse segundo estojo. No domingo, na segunda-feira, a Receita diz, olha, se existe, a chance de ter entrado de forma ilegal é monstruosa, porque não passou por aqui, o que passou ficou. Se outro passou, como passou? Uma lembrança importante, a autoridade não é revistada nessas circunstâncias. A autoridade naquele episódio era o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que inclusive na hora em que o estojo com o assessor dele é pego pela Receita Federal, volta, ele já tinha saído da alfândega, ele volta de onde ele estava para tentar resolver o problema, ele não conseguiu resolver. Então, o segundo passou. Aí vamos conversar com o presidente, não sei de nada, não sei o que é, estou apanhando à toa. E aí vem um documento que hoje está na capa do Estado de São Paulo, que é um protocolo com o timbre, com o nome da presidência da República, o brasão da República, né? O presidente viu, é um documento padrão, viu o presente? X, sim. Agradeceu ao presente? X, sim. E aí vem o advogado dele e admite. O segundo estojo, que o presidente disse que não sabe o que é, que nunca viu, está apanhando à toa, está no arquivo pessoal dele. Ou aqui em Brasília, para o galpão onde ele levou as coisas dele, depois de deixar a presidência da República, ou com ele nos Estados Unidos, ou em algum outro lugar. A gente ainda não sabe qual é a destinação final disso. Então a gente tem o ministro de Minas e Energia dizendo para quem deu o presente que o presente tinha tido a destinação correta. Não teve e ele sabia que não teve. O presidente Jair Bolsonaro, que não sabe do que está se passando, sabe, viu, agradeceu e está com ele. Né? Então, são fatos, apenas fatos que vão desmontando, não é, professor? Como a gente disse mais cedo, as versões muito frágeis que estão sendo apresentadas agora para um negócio que envolve uma dinheirama. Né? Inclusive, hoje na capa da Folha de São Paulo, eles foram ouvir diplomatas que consideram o valor, mesmo vindo da Arábia Saudita, muito alto para um presente, professor. É um valor inusual, né? Vamos por partes. Eu acho que, bem, a primeira coisa é que o Bolsonaro tem por hábito sempre transferir a um terceiro um problema que envolve ele diretamente. Episódio Rachadinhas. Quem era responsável? Não era ele, nem Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Agora, não é ele o responsável, é um almirante. E eu acho isso uma vergonha para o almirante fazer um papel desse, mais ainda para a Marinha. Nós formamos esse almirante, pagamos o ensino dele durante anos, o seu salário, para proteger, no mínimo, o mar territorial brasileiro. E não para desempenhar esse tipo de função, que nem eu vou usar a palavra, que é de muito mau gosto, mas que é usada normalmente para formas desse tipo de entrada de mercadorias de forma clandestina no Brasil e por meios oficiais, o que é muito pior. Terceiro, as inúmeras tentativas de carteirada, não foi somente uma. Quarto, o documento reproduzido agora, dizendo que o presidente, está escrito sim, tomou conhecimento, foi no final do mês de novembro. Portanto, como diria Fiore Gilhote, no apagar das luzes do governo, é que ele realmente estava pressionando para receber uma parte desses bens. Recebeu, se apropriou de um bem público, portanto, no mínimo é o artigo 312 do Código Penal, é peculato, que é pena de 2 a 10 anos de prisão e pagamento de multa, né? No mínimo. Bem, aí ele tomou conhecimento e ninguém sabe onde está. Não sei se estão com os móveis que sumiram do Palácio da Alvorada, não vamos nos esquecer. Todos os móveis sumiram, móveis caríssimos, cadeiras do Niemeyer, desenhadas pelo Niemeyer, né? O quarto presidencial sumiu tudo. Eu não sei se está nesse lugar ainda a ser desconhecido. E esse outro fato de um presente no valor inusual e que deixa entender, é uma questão que nós colocamos, deixa entender que houve algum tipo de negócio que acabou favorecendo alguém. Quem? Eu não sei. Agora, esperar que um presente de 3 milhões de euros seja dado ao presidente da República Federativa do Brasil, algo que nunca o governo da Arábia Saudita fez com qualquer outro presidente, é tudo muito estranho e tem de ser investigado e devidamente punido. Uribe, além de ser grave ou tão grave quanto parece o caso, ele é popular, né? Porque lida com algo muito objetivo, não é? São joias, as pessoas estão vendo, não é? Presente da Arábia Saudita, quer dizer, tudo é muito fácil de colar
né, de pegar. E tem como um dos protagonistas alguém que surgiu e permaneceu na vida pública, saiu da condição de vereador para azarão numa campanha presidencial e presidente da República em cima do "a mamata acabou", não é? Como é que os aliados do presidente Jair Bolsonaro têm reagido a esse episódio? Porque ele não é um episódio fácil, né, de apontar o dedo para alguém e falar assim, estão me perseguindo, é a oposição querendo armar para mim. É mais complexo do que isso, né, Uribe? É muito fácil de identificar, como você disse. Lembra muito aquele episódio do dinheiro em relação a Rosiana Sarney, que acabou inviabilizando a eleição dela, a candidatura dela à presidência da República. Porque é fácil, são joias. A população brasileira não tem acesso a joias. Grande parte da população brasileira nunca vestiu uma joia. Então mostra opulência e acaba indo contra aquele discurso de Jair Bolsonaro de que a mamata acabou e de que não há corrupção no governo dele. E isso acaba implicando a ex-primeira-dama, que era a figura da salvação da lavoura do PL. Caso Jair Bolsonaro se torne inelegível, o plano B seria Michele Bolsonaro, só que aí você coloca joias que eram endereçadas a ela. Então é um tema muito preocupante, é um tema que os assessores do ex-presidente têm se preocupado bastante e têm tentado construir um discurso e uma narrativa para tirá-lo dessa jogada. E pelo que a gente tem observado nos bastidores, a narrativa é criar um bode expiatório, que seria Bento Albuquerque, ou seja, que Jair Bolsonaro não sabia de nada, mas que Bento Albuquerque sabia e poderia se beneficiar com esses recursos. É essa grande narrativa criada. Mas fica muito difícil acreditar nela a partir do momento que há um documento público que diz que Jair Bolsonaro viu as joias e ficou com elas.